Seja muito bem-vinda, Lu. Fingindo que a gente não estava conversando, mas a gente já estava. Já contei para ela o que a gente vai conversar aqui hoje. Mas a principal chamada que eu quero deixar aqui é uma coisa que ela me falou logo no primeiro dia que a gente conversou. Qual que foi? Arquiteta estagnada dos 20 mil por mês sem saber como crescer o escritório. Essa é a história da Lu, né, Luísa? Seja muito bem-vinda. Se apresenta aí para o Obrigada. pessoal para a gente contar um pouco mais de como foi sua jornada aqui na mentoria, de uma arquiteta que chegou dizendo que estava insegura, sem saber muito bem como se posicionar com o cliente, tendo alguns problemas, alguns clientes meio problemáticos, como que lidar com essa situação. Mas não só isso, você estava querendo muita ajuda para fazer a parte de crescimento do seu escritório, né? Porque você tinha muitos projetos, estava muito sobrecarregada, e dentro do sobrecarregado você até pensou que contratar seria uma solução, pensou em sair, ela é professora, gente, do Senac, pensou até em sair do magistério ali, de dar aula, porque achou que não ia ter solução, quando na verdade depois a gente conseguiu ajustar tudo, já deixando alguns spoilers. Mas aproveitando, vai lá, se apresenta, conta quem é a Luísa aí na fila do pão, o escritório dela, para o pessoal te conhecer, por favor. Meu nome é Luísa, meu escritório é Luísa Leftiche Arquitetura, bem criativo. E eu estava, no momento em que eu procurei a Gé, foi quando a gente sempre acha que a gente precisa de uma coisa, mas como a gente está no meio do furacão, às vezes a gente não tem clareza daquilo que a gente realmente precisa, né? Então você está ali, tá tudo uma correria, preciso de gente para me ajudar. Né? Quando, na verdade, alguém de fora, e no caso a Gé, né, vem, tem uma visão profissional e um pouco, e de fora mesmo, né? Porque quando a gente está dentro é um pouco mais difícil de enxergar as coisas. De fora e uma visão profissional dos processos de uma empresa, né? É, e aí ela consegue mapear, né? De uma certa forma, a gente consegue fazer um mapa daquilo que realmente está precisando. Ah, é contratar agora, no olho do furacão? Será que é isso, né? Então, porque como que você vai fazer a gestão de alguém se você já não tem tempo para nada, né? Então, eu acho que então eu cheguei assim, né? E aí as coisas com um objetivo na minha cabeça, e esse objetivo foi mudando a cada reunião, claro, porque a gente foi tendo uma visão mais clara sobre tudo, né? Então, e uma coisa que assim eu sempre falo com não só aqui na mentoria, mas até com os meus amigos arquitetos é a faculdade não ensina tudo. Então, quando a gente quer ter nosso próprio escritório e a gente se depara, né? A gente vai ali engatinhando, pega, copia um contrato de um escritório que trabalhou, pega os arquivos padrão de outro escritório, pega uma planilha de outro escritório, a gente vai fazendo esse mix, né? Mas é quem é a gente no meio de tudo isso, né? Enfim, começa a ficar uma bagunça e em algum momento, quando você quer crescer e fica estagnada, isso é essencial para a gente poder, né, crescer. Eu estou falando isso hoje com muita clareza, por conta da mentoria, obviamente, mas na época que eu cheguei eu não tinha essa clareza toda, né? Então, para mim era o que eu faço da minha vida, né? Era um pouco bagunçado, assim, meio caótico. Então, essa é a Luísa. Hoje eu ainda estou sozinha, não precisei contratar ninguém, isso vai ficar agora para os próximos passos, que agora eu já comecei a organizar, né? Então, mas meu escritório está aqui em pé, andando super bem. Exato. Mas olha só, a gente tem dois pontos importantes para colocar em consideração quando a gente está falando do seu escritório, que foi o seguinte, né? Um deles foi a situação que você trouxe, que o seu faturamento, às vezes, ou ele dá igual ou até maior, mas com um número bem menor de projeto. Então, a gente já Sim. conseguiu ver uma mudança muito grande nessa parte de modelo de negócio, por isso até que você ainda está sozinha, que foi uma das coisas que a gente falou, né? Tá, eu vou Uhum. aumentar o faturamento. Como que a gente faz para aumentar o faturamento? Às vezes não precisa ser volume de projeto, considerando que você tem uma entrada ali do Senac que não era nem que. Ah, você até considerou, né, Jéssica? Saio ou não saio? Eu penso que é por causa de tempo. Eu vivo apagando incêndio. Foi o que a gente estava falando até antes da gente começar a gravar, né? Que você falou, Jéssica, hoje Uhum. eu estou apagando incêndio mais. Então, assim, como que foi essa virada de chave na sua cabeça, no sentido de, tá. Por que que eu achei que eu precisava sair do Senac, fazer esse movimento de contratação? Como que estava a estrutura interna do seu escritório para te deixar nesse sentimento, sabe? E e como que está hoje, considerando essa questão do modelo de negócio que você me relatou de estar com menos projetos, mas ter conseguido manter o faturamento e às vezes até ultrapassar um pouco. O que
muda bastante, por exemplo, quando a gente estava, né, naquele caos, apagando incêndio e querendo sair do Senac, o que a gente pensa é, eu preciso de tempo, né? Então, e eu acho que em várias áreas da nossa vida a gente vive repetindo, né? Eu preciso de tempo, eu preciso de tempo, eu preciso de tempo. Mas eu acho que as pessoas deveriam parar para pensar mais em organizar o tempo e as prioridades do que tentar fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, o que precisa para agora? É o tempo mesmo que precisa, organizar o tempo. Então, uma das primeiras coisas que você mostrou foi aquela rotina em blocos, né? Que parece besteira, mas assim, quando eu comecei a quantificar as horas que eu gastava em cada etapa, é óbvio que eu ia continuar apagando incêndio, porque não cabia, né? Numa rotina. Não é porque a Luísa não estava dando conta, é porque realmente não cabia e eu, enfim, precisava colocar um alarme, dá umas 3 eu vou fazer planilha, entendeu? Acabou. E aí eu vou, né, enfim, organizar meu tempo de projeto e prazos baseado nisso. Então, conforme eu fui organizando isso, isso foi gerando consequências lá na frente. Então, por exemplo, do faturamento, né? De, sei lá, eu não lembro exatamente com quantos, mas acho que eu estava com uns 10 clientes, enfim, naquela época, né? Um meio que atropelando o outro. Quando você organiza o tempo, você consegue ir finalizando, né, coisas para desafogar, então você consegue ir encerrando assuntos e organizando melhor isso. E aí os novos que foram vindo, a gente começou a dar um valor maior. Porque quando você organiza isso, uma coisa que eu falei para você que eu lembro era, eu acho que falta profissionalismo. Não sei se você lembra disso, mas Eu anotei eu aqui. sabia que eu era uma boa profissional, mas eu não conseguia passar isso porque eu me sentia tão desorganizada que parecia que o cliente estava vendo aquilo, né? Sabe quando você acha que você está, né, transparecendo? E talvez estivesse, talvez eu estivesse escondendo bem, talvez não, não sei, né? Tava dando certo, mas assim, a sensação era que dentro, pelo fato de dentro estar desorganizado, eu transparecia isso e não me sentia tão profissional. Então, quando você começa a organizar, você começa a se sentir mais segura e a segurança te traz uma autovalorização, vou chamar assim, né? Você começa a se valorizar. E aí Aham. você começa a se sentir segura para cobrar mais caro. E aí os novos que foram entrando com as propostas ajustadas, eles entraram redondinhos, com os prazos já certinhos, porque eu já sabia, tinha quantificado os tempos e sabia que não dava para fechar 10 e entregar os 10 juntos, né? Porque não ia fazer sentido nenhum. Então, quando você organiza o tempo, organiza as prioridades, vai encerrando, vai se sentindo segura dentro desse mapeamento desse processo interno, vai se valorizando, né? Criando até uma autoestima dentro do seu próprio trabalho, se sente segura para cobrar mais, então você consegue estabilizar no financeiro igual ou maior com menos trabalho, né? Então, isso aconteceu. Tanto que agora, no fim do ano, fechei esses novos, né? Que eu comentei com a G agora, que entraram alguns projetos de obras novas, e eu tô tranquila. Vou passar o ano novo tranquilo. Exato, É, poderia ficar uma semana fora que ia ter a sensação de que não está fazendo poderia, bem, porque tá poderia. Entendeu? Então, assim, e cobrei melhor para esses, né? Então, para todos esses novos, eu peguei, né, toda a organização do tempo, enfim, do valor do Prolabore, que também a gente entra aqui Aham. na mentoria, né, enfim, nessa questão do valor das coisas e posicionamento. E, e é isso, aí eu acho que E sabe o foi que é bom. engraçado, Lu? Porque você falando assim, porque eu sou desorganizada e tal. Gente, não, ela não é desorganizada, é por causa da cobrança interna que ela tem. Porque assim, o que que acontece? Inclusive, é até legal da gente falar sobre isso. Você já tinha planilha, você já tinha feito curso, poxa, você já técnico, domina muito, você é professora, você ensina sobre isso. Então, assim, não é que tinha uma desorganização. É porque, ao Não, meu ver, era a sensação de que você precisava agrupar as coisas em caixinhas para trazer um fluxo de funcionamento. Porque, sim, justamente, como é ainda você sozinha, e era naquele cenário de eu tô tocando tudo e não sei muito bem o que eu tô fazendo, no sentido de simultaneidade, né? Tudo ao mesmo tempo, com muita demanda será que urgente. isso vai dar certo, sabe? Você Exato, fala, será que isso a longo prazo não funciona, não é exato. sustentável, preciso melhorar, Exato. né? Então, tipo assim, o que eu tenho, o que é muito claro do seu cenário é, tipo assim, não é uma pessoa que era desorganizada, apesar de estar falando sobre. É uma pessoa que queria esse direcionamento, porque justamente já fazia, lançava a mão
de curso, de planilha, de estudar sobre o assunto, de buscar diversas melhorias, mas ainda estava sentindo esse desafio para conseguir concatenar as informações e colocar isso para, de fato, rodar de uma forma que você se sentisse confortável. Porque também uma coisa que você deu foram as ferramentas. Parece besta, mas eu nunca entrei no Google e coloquei mapeamento de processo, que aplicativo usar. Eu não conhecia o Miro, entendeu? Eu não conhecia o Notion, eu não conhecia. Então, assim, tem, né, existem ferramentas que a gente pode usar, que organizam, né, essa vida, do que pegar uma folha, uma cartolina e escrevendo, enfim. Então, E parar para fazer, né, Lu? Porque assim, você abdicou de alguns finais de semana nesse sentido, mas para justamente agora, no final do ano, você tá sim, tranquila. No primeiro sim. momento, a gente fica muito nesse pensamento de, ai, mas eu tô sem tempo, aí eu vou ter que parar meu final de semana. Aí eu sempre falava isso com você, fala, cara, pensa que agora é uma concessão que você tá fazendo, mas para ganhar lá na frente. É um trabalho que você vai ter agora, mas construindo um futuro. Não é aquela coisa que você vai ter um trabalho recorrente de perder todos os seus finais de semana. O que parece estranho, mas que na verdade é o que vocês já costumam fazer. Porque no momento que você está só apagando incêndio, você acaba abdicando todo final de semana, quase, né? Tipo, você vive cheio de demanda de projeto, então você está sempre ali louca na correria. E mesmo que eu não trabalhe de fato no fim de semana, é a cabeça que fica, né? Porque você sabe que você precisa resolver, então você não aproveita um fim de semana, porque você sabe que segunda-feira vai ter cliente te ligando um monte, ou até mandando mensagem no fim de semana. Graças a Deus eu tinha um WhatsApp já separado, então eu não via nada. Mas só de você pensar, estão me mandando mensagem, né? Podem estar me mandando mensagem, eu já ficava preocupada. Então, isso é uma preocupação que eu não tenho mais, assim, mesmo se o cliente achar, vai falar, tudo bem, eu vi sua mensagem na segunda-feira de manhã, porque sábado eu não trabalho. Exatamente. Então, né, e Então, ter essa segurança, né, exato. de E fato. assim, a gente falou de forma mais geral, mas assim, se a gente pudesse deixar de forma mais específica, como que era a Luísa antes e como que é a Luísa hoje, depois da mentoria, assim, o que que mudou, não só no profissional, porque profissional você já até falou algumas coisas, se você quiser organizar melhor até o que a gente falou, uma boa, mas assim, para a Luísa em si também como profissional, tipo, o que que mudou na sua cabeça, na visão geral do seu trabalho, sabe? Eu acho que, primeiro, que a gente entende até onde a gente consegue ir sozinho, né? Qual é o meu limite de atuação? Por exemplo, quando eu perguntei para você da DRE financeiro, mas Jéssica, eu preciso saber sobre isso, né? É, eu realmente preciso. E aí você falou, precisa, porque isso é o básico, né? Porque você não precisa ser a contabilidade da sua empresa, enfim, não precisa ser essa pessoa que vai ver os resultados, as prospecções, né? Aquela coisa, enfim, que os financeiros fazem que eu nem sei. Mas assim, você não precisa ser essa pessoa, mas para você conseguir trabalhar com uma pessoa, né, contratar uma pessoa que vai fazer isso para você, você precisa entender o básico para poder, enfim, conseguir Delegar. deixar essa estrutura do financeiro, por exemplo, né, melhor, assim, porque é isso, como que você vai contratar alguém se você não entende absolutamente nada? A pessoa vai fazer qualquer coisa, você não vai conseguir conferir, então a Luísa de antes não entendia e se cobrava muito do que da capacidade dela, né? Então, tanto organizacional quanto de atuação, assim, financeiro, comercial, vendas, né, marketing. Então, eu acho que o que eu saí daqui foi, né, da mentoria, fora organizar todos os processos internos do escritório para eu me sentir mais profissional, foi ter essa clareza de ter as matérias que eu não tive na faculdade, né, de assim, dos blocos, né, então tutoria de tal, tutoria de tal. Então essas tutorias elas ensinam a gente para a gente ser mais administradora também e não só arquiteta, né? Então hoje a Luísa ela é mais administradora, conseguiu pegar aquela bagunça e com as ferramentas certas organizar as áreas da empresa, né, que são sei lá 5 áreas, vou chamar assim de, Aham. sei lá, né? É, e agora ela se sente preparada, por exemplo, para contratar alguém se ela quiser, porque ela tem o processo mapeado, ela é mais profissional e ela sabe quais tarefas ela pode delegar. Né? É uma das aulas também que a gente assistiu aqui, que foi: você precisa saber quais são os papéis que aquela pessoa precisa desempenhar para saber o tipo de pessoa que você precisa contratar.
ela são coisas mais de secretaria, aí não precisa ser alguém, um estagiário, né? Enfim, o que realmente a gente precisa. Então, eu acho que esse limite de atuação foi muito importante, né? Até onde a gente chega e quando que a gente pode contratar alguém para crescer, né? Então, para continuar aquilo de uma forma mais estruturada. Eu estou nesse ponto agora, né? Agora eu preciso continuar, mas eu acho que essa linha, sabe? Sim. Assim, O foi que muito você bom. falou é uma coisa muito interessante, porque é uma dúvida muito recorrente. Eu mesma já tive isso com o meu próprio negócio, que é o seguinte: tá, Jéssica, eu sou eu presa, né? Eu não tenho mais pessoas junto comigo, penso até em contratar, mas ao mesmo tempo nem sei o que que eu faço, porque como tem tanta coisa para fazer, eu É, não você passa o conseguiria contratar tanta gente dentro do tanto de coisa que eu tenho que fazer, mas ao mesmo tempo eu não teria verba para contratar, sabe? Tipo, contratar todo mundo, não tenho verba. Contratar uma pessoa só, mas não vai resolver tudo. Então, eu fico naquele limbo ali do que eu faço agora para crescer o meu escritório da forma como eu estou buscando de forma organizada. E aí foi uma coisa que a gente falou, né, que você trouxe aqui agora, que eu sempre defendo. O conhecimento ele liberta, a ignorância aprisiona. Então, esse conhecimento não é para você ser expert em todas as áreas da sua empresa, igual você comentou no financeiro. É para você minimamente entender para não acontecerem situações como nas quais eu já peguei várias aqui, que é o seguinte: pessoas que pagavam R$ 1.500 de BPO financeiro, que a gente chama, tipo, de uma empresa para fazer o financeiro, ou de empresa de tráfego, várias empresas. Nas quais você não conseguiria cobrar nenhum resultado porque você minimamente não entende o que a pessoa está fazendo. Então, é exato, aquela velha máxima do delegar e delargar. É literalmente você largar na mão de outra pessoa porque você não sabe nem o que que ela está fazendo. Então, assim, se vier resultado ótimo, né? Se vier resultado ótimo, você vai amar. Mas se não vier, como que você reclama? Você só corta e aí você volta para um problema e não resolve o seu problema? Não, a partir do exato. momento que minimamente você tem uma noção, você vai falar assim, ó, peraí, por exemplo, no financeiro. Você está fazendo os lançamentos do financeiro aqui, mas a conta não está fechando no final do mês. Como que eu resolvo esse problema? Ah, não consigo. Pô, então não vou pagar R$ 1.500 para você, sendo que eu não tenho perspectiva de É o estratégia que a gente financeira aqui. tende a fazer quando a gente está no caos, entendeu? A gente tende a gastar dinheiro para tentar resolver o problema, mas na verdade a gente não está resolvendo o Exato. problema, Ainda mais com né? E é tempo, né? Que aí é fácil. Aí fala assim, não, peraí, vou pagar alguém para fazer. Quem nunca? exato. Todo mundo. Eu já fiz isso. Esse ano mesmo, meu maior arrependimento foi uma dessas contratações aí, que eu fiz lá, deixa para fazer. Falei, cara, não, É, sim, fiz cabeça quente, sabe? Então, nesses. E olha aqui mesmo entendendo. Então, assim, a gente está propensa a escorregar do mesmo jeito. Então, mesmo com certeza, propensa. mas pelo menos com mais consciência, pelo menos você sabe, tá, tudo bem, eu sei os riscos disso aqui, entendeu? Você para e olha para aquilo, Exato. entendeu? E é isso que você É, precisa levar daqui para frente, né? De todo esse cenário. Agora eu tenho um conhecimento. Foi até o exemplo que a gente estava falando aqui agora há pouco sobre a contratação de janeiro, que eu falei com você. Eu falei, ó, já saiba disso aqui, porque se você entender isso aqui, você consegue barganhar. Conhecendo o mercado aqui, você já chega com outro poder de negociação. Que isso vale, inclusive, para relacionamento com cliente, relacionamento com fornecedor. Tudo isso vai te dando segurança para tomada de decisão. E aí a gente sabe que no momento que uma mulher se sente segura com o seu próprio negócio, a chance de crescimento ela é assim, ela é muito maior, exato. né? Então, Então, assim, me conta o que que você, assim, deixaria para as pessoas, porque esses vídeos você sabe que a gente gosta, que eu gosto sempre de gravar, porque eu envio para as pessoas que são casos similares ao seu ou de outra pessoa, para ela ver como que foi, até para ver se gera identificação e se não gera. E aí eu queria que você trouxesse uma visão mais pessoal da Jéssica, sabe? O que que é o diferencial da Jéssica para além da mentoria? Tipo, o que que você sentiu que foi diferente em mim, inclusive até para você fechar, porque você já tinha vindo de outros cursos e tudo mais. O que que você sentiu diferença assim dos cursos que você já tinha feito para a mentoria, mas além disso, como que foi a Jéssica nesse processo? Como que você se sentiu nesse processo, sabe? Como cliente para as outras pessoas e a mensagem que você deixaria para elas que estão pensando se fariam esse acompanhamento comigo ou não. inicialmente, quando eu não te conhecia, né, e eu até te falei que eu cheguei pela sua frases, né, que eu me identificava muito, então o seu marketing para mim estava bom. E aí teve a nossa primeira reunião, né, em que você pareceu dominar o assunto. Aí eu lembro que na época eu até falei, Marina, que é minha irmã, eu invisto nisso, eu invisto o que que eu faço, porque eu já tinha gastado, né, com um curso.
Só que nesse curso que eu tinha feito, eram, sei lá, 100 meninas, uma mentoria, tipo, entendeu? Uma bagunça. E o que a gente precisa é de uma coisa mais personalizada, né? Então, você não vai passar para mim a mesma coisa que você passou para a Fernanda, a mesma coisa que você vai passar para, enfim, sei lá, os seus outros clientes, né? Você vai entender o que a Luísa precisa, tanto no pessoal, até um pouquinho, né? Porque também pega isso, né? Top, é. Quanto no profissional. Porque quando eu falei para você, quero organizar as minhas amostras. Tudo bem, tinha um lado profissional nisso, mas também era muito pessoal de me sentir organizada dentro do meu próprio escritório, né? Então, aí a gente foi lá, fez a planilha de amostras, depois isso deixou até de ser uma prioridade, né? Porque eu vi que tinham outras coisas mais importantes e fui deixando um pouco de lado. Então, você ajusta o fluxo, Aham. né? Ah, a Lu não está conseguindo fazer isso agora, então essa tarefa que eu te dei, vamos separar em 10 mini tarefas, aí você começa por essa primeira, né? Então, acho que isso é muito bom, porque quando a gente está no caos, é aquilo que você falou, a gente pensa, putz, mais uma coisa para eu fazer, será que eu vou dar conta? Né? Então, tanto que no começo eu falava, Jéssica, mas tem um monte de vídeo no seu Aham. member lá, tem um monte de coisa para assistir. E você falava assim, mas eu não mandei você assistir porque você está preocupada. Então, tem essa coisa de relaxa, tá tudo bem, né? Porque eu acho que quem está nessa situação precisa ouvir isso. E precisa ouvir que tá tudo bem e que vai ficar tudo bem, claro, que você vai ajudar no que a pessoa precisar, porque de fato vai. Então, né? E fazendo, você vai adequando ao que a pessoa vai te mostrando e também fazendo o seu papel de não só passar a mão na cabeça, mas de falar, você precisa fazer isso, entendeu? Senão você não vai crescer. Então, até mesmo daquelas os quinzenais que eu ouvia, né? A gente entra e ouve o finalzinho da anterior, né? Eu ouvi ela falando, não, mas Jéssica, eu vou fazer assim. Você fala, tá bom, faz, mas não vai dar certo. Então, assim, também tem uma franqueza, entendeu? Tipo, você é franca, fala, tudo bem, pode fazer, mas assim, isso não é a Jéssica que está falando, né? Isso são estudos que mostram. Então, assim, essa base científica me conquista, né? Então, assim, eu sou muito mais do racional, é mais, né, das coisas, então, e aí eu gosto disso em você, porque você é racional e você faz o checklist, tem as metas, adapta se precisar, vê o momento que a pessoa está passando, tanto pessoal quanto profissional. Tem aqui várias arquitetas que engravidam durante o processo, tem, né, que eu já vi, então, assim, né? Que faz, né? Você ajuda. Então, eu acho que assim, eu indico porque é isso, a Luísa hoje está mais feliz. Apesar que eu tive meus altos e baixos, que foram É vida. pessoais, É, exatamente, não tenho o que fazer, mas isso se encaixa, né? Porque quando a empresa é só você, querendo ou não, reflete. Então, ela foi muito carinhosa, né? Você foi muito carinhosa nesse tempo. A gente conversou até das nossas vidas, né? Enfim, pessoais, enfim. Então, acho que isso ajuda muito, esse abraço interno, sabe? De tá, a gente está junto com você. E você vai conseguir fazer, claro, fazendo certo, tem que fazer. Não adianta, alguém vai fazer para mim. Não, não vai. A Jéssica não vai fazer nada por você, mas ela vai fazer com você. É isso que a gente precisa, né? exatamente. E é legal, gente, porque ela já falou tanta coisa, já até educando o público que assiste, que é assim, Tem que educar. Jéssica tá aqui, exato, Jéssica tá aqui, tá por você, tá. Mas se você não executar, meu amor, ninguém vai fazer por você, não adianta. Então, assim, você tem que fazer a sua parte, porque se é 100% de relação, 50-50, sabe? Então, se É. a sua parte não for feita, não adianta. E você, Lu, fez muito bem a sua parte, por isso que você colheu os resultados dentro do seu tempo, dentro dos seus próprios objetivos, saber que você me dá, assim, você me dando esse feedback, né, de, poxa, eu queria me profissionalizar, eu queria Hum, crescer. Crescimento, é o que eu sempre falo. Crescimento pode ser tão intangível para umas pessoas, mas ao mesmo tempo ser tão diverso para outras pessoas, no seguinte sentido. Uns querem escalar e ter um escritório com um monte de gente, outros querem o crescimento, que é o quê? Poxa, eu quero ter meu recesso. Sabe? Isso é crescimento para a Luísa, sabe? Não é porque eu hum. tenho que fazer em determinado momento eu achei que era contratar, como foi o seu caso, mas depois eu percebi que minha prioridade não era essa, que minha prioridade era eu ficar bem comigo mesma, ter tempo para fazer minhas coisas, as minhas contas estarem bem, eu me sentir tranquila, independente financeiramente, tranquila financeiramente. Conquistei isso? Sim, eu tô sentindo que eu tô crescendo.
e a gente conseguir trazer, sabe, o que é isso para a Lu, mas o que é isso para cada um, porque cada jornada é única, por isso que a gente trabalha muito com personalização. Não tem como entrar pensando, então entrei na mentoria ganhando 10, É. daqui a 6 meses eu quero estar ganhando 100. Não Uhum. é assim, porque nesse processo, é o que dizem, a vida está no processo e não no Exato. final. Então, assim, porque nesse processo você vai descobrindo várias coisas. Então, não é tão branco no preto, né? De chegar lá, enfim, uma linha reta, né? É uma linha que você vai descobrindo o que você tem que fazer. E aí vem a Jéssica, dá, né? Coloca aquela sementinha também, que você coloca sementinhas na gente, né? Dá um desespero em algumas horas, é normal, mas você fala, meu Deus, como eu vou fazer isso? Eu nunca fiz isso, eu odeio Instagram, socorro. Mas aí ela mostra exemplos, ela mostra o dela, ela fala para você falar com pessoas que já fizeram, né? Então, isso também é muito importante, porque você não se sente sozinha, porque principalmente quem trabalha sozinha se sente muito sozinha para tomada de decisão. Sim. E quando tem alguém que olha de fora e fala, pode fazer isso, né? Tá dentro, encaixa no seu financeiro, você fez certo, você se sente mais segura também. Sim, exato. Então, assim, muito obrigada pela nossa jornada juntos, foi incrível. Não termina, você sabe que depois que vocês entram aqui, vocês não terminam comigo, porque eu não abro mão do osso, que a gente cria vínculos aqui, mas, assim, são vínculos saudáveis, tá? Sem relacionamento abusivo. São vínculos saudáveis, é porque realmente você sabe que eu pode contar comigo para o que você precisar, que a gente iniciou um relacionamento. Foi uma fase que a gente esteve juntas mais próximas, mas não significa que nosso relacionamento findou por Sim, conta disso. Então, assim, muitos louros ainda serão colhidos na sua trajetória, eu não tenho dúvida disso, porque você é super executora, super dedicada e uma profissional extremamente competente no que você faz. Então, assim, é muito só o começo, pode ter certeza disso, viu? Obrigada aí obrigada. pelo seu feedback aqui para outras pessoas conseguirem ouvir um pouco da sua jornada e se inspirarem com ela também, até para tomar alguma ação. Tá bom? Sim, beleza. Tá bom.